Agora são 12 horas mais 30 minutos. Este é o seu Linha Dura. Essa é a doutora Viviane Espírito. Saudade, bom estar aqui de novo. Mandar um beijo pra dona Cida, que é a mãe da Daiane, o Douglas, que é esposo dela. Beijo pra vocês. Estão assistindo a gente agora. Dela, hein? Então a gente, ó, tá aí, Linha Dura tá aí, ó, na sua porta. Isso a gente processa, me ajuda. Doutora Viviane, Oi, me Pimenta, conta uma coisa. diga. Você ouviu aí as informações. Vi, Nesse caso, o que a mãe estarrecida. pode fazer? Porque parece que tem aí uma ala da nossa justiça que está em greve. Tá, a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho estão de greve desde Meu o dia 18. Porque, na verdade, o promotor ele faz o pedido ao juiz. Sim. Ele mostra a urgência, a necessidade da criança em caráter de urgência para que seja feita essa cirurgia. Sim. E o juiz dá a liminar concedendo ou não, inclusive mandando que o município faça sob pena de multa diária. Nós tivemos casos aqui com o nosso amigo Marcos Brada que o sogro chegou a falecer. Sim, é verdade. Porque o Hospital das Clínicas nem a Prefeitura cumpriu a determinação a liminar do juiz. E a gente não sabe o que está acontecendo, né? Com a saúde pública do país, a gente sabe. Né, com saúde, com educação, o descaso do governo em relação ao cidadão, ao ser humano e a quem votou no próprio governo. Isso é um descaso absurdo. Alia-se à justiça, que está abarrotada de processo, que ainda está de greve, porque os servidores estão requerendo um aumento, que a Dilma já avisou que o Congresso aprovou, mas a nossa presidente já afirmou que vai vetar. Vai vetar. Vai vetar. Então, ela a gente só não veta aquilo que é para os mesmos do partido dela. Aí ela libera geral. Né, 70% de aumento, né, para os políticos, deputados, isso ela não veta de jeito nenhum, porque senão ela está na mão deles. A gente não sabe o que vai acontecer no país, assim, além do país estar todo parado, a nossa justiça também agora também está parada. E esse caso precisa de justiça urgente, é para ontem. É verdade. Né? Agora, não é para hoje. O que a Yohane vai fazer? Ela né? tem que tentar Imprensa, mesmo, Ministério Público e Justiça Federal, nós estamos sendo a última barreira de contenção para os desmandos que acontecem desse país na nossa região. Se tiver alguém, algum médico que esteja assistindo a gente, né, que puder ajudar, que puder colaborar, às vezes até os próprios médicos estão de pés e mãos atados. Mas se tiver alguém que pode, né, ter a caridade de ajudar essa criança, a gente pede isso aqui com todo carinho do mundo. Ok, show demais. Obrigado pelo apelo. Obrigado pelo apelo. Temos participação. Alô, boa tarde. Boa tarde, Pimenta. Falamos com quem e de onde? É Edson, da cidade de Tiutaba. Ô, Edson, obrigadão pela tua presença. Aproveita, doutor, aqui. Qual que é a bronca aí? Esses dias estava sem pergunta, estava sentindo ter falta. Oi, Edson, boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Pois eu não. gostaria de tirar a informação assim, porque a gente vê recentemente agora, teve muitas pessoas que foram detidas por embriaguez, inclusive recente também em São Paulo, uma menina de 8 anos, mais uma senhora, foram assassinados, vamos dizer assim, por uma pessoa que estava embriagada. E ele pagou uma multa, muitos ainda acharam que era até alto pelo país. R$1.900. Mais de 100 mil reais. É verdade que eu vi uma postagem na internet que se o juiz achar que esse cidadão não é culpado, ele ressarce a fiança dele? Não é a fiança, tem a multa com relação ao Detran, que ela é de R$1.900, e o processo criminal. Isso é verdade, sim. Isso que você está falando escorre o processo criminal. Ele paga a fiança para que seja concedida a liberdade provisória enquanto corre todo o processo para ver se ele é culpado ou se ele é inocente. Se ao final do processo criminal ele for decretada a inocência dele, o Estado devolve a fiança que foi paga. Isso é verdade. Você sabe para onde que eu estou com vontade de mudar? Para a Islândia. Islândia é um dos países nórdicos que vem dos vikings. Nós temos um colega aqui, o Miguel Arnaiz, que é espanhol, de Barcelona, e ele dizendo para mim que recentemente houve uma comoção no país. Sabe por quê, maninho? Porque lá o índice de criminalidade é 0. E um policial que nem armado anda teve que pegar uma arma no porta-malas do carro para disparar contra o cidadão e ele morreu. A nação chorou porque um grande crime foi registrado. No Brasil, você assusta o dia que você não ouve falar que 3, 4 policiais numa das nossas capitais morreram. Isso é uma vergonha, gente. Dá vontade de sumir desse país, até essa coja de político ser varrida daqui pro raio que o parta pro inferno. E aí, quando se existe um projeto de lei, o que é favorável, né, assim, que é contra o criminoso ou que é contra quem paga de forma incorreta, o Congresso veta. Por quê? Porque os maiores, né? A gente sabe onde que está a maior bandidagem do país, a gente sabe onde que está. Então, a lei é aprovada ou vetada por quem infraciona a própria lei. Então, não funciona. Não vai para frente dessa forma. Nós estamos na mão de bandido, essa é a grande verdade. Estamos, infelizmente estamos. Mais uma participação. Alô, boa tarde. Boa tarde. Falamos com quem e de onde? Com ele, de Araguari. Ô, Wesley, brigadão pela tua presença aqui. Aproveita, doutora Viviane, qual é a pergunta? Oi, Wesley, boa tarde. Tudo bom? Boa tarde, doutora Viviane. Boa tarde. Doutora Viviane, eu sou aposentado e fui receber no banco, eles me passaram uma nota de 100 falsa.
Ih, eu tô com um caso igualzinho o seu. Mesma coisa. Tô com um caso igualzinho. A gente não pode citar nota falsa saindo do banco. R$ 1.200. A menina foi sacar no caixa eletrônico. Nota falsa. Isso tá acontecendo. E aí o banco fala, olha, falsificação. Não sei se aconteceu no caso do senhor. Mas o banco falou, olha, a falsificação é grosseira, isso não pode ter, não tem o risco de ter acontecido aqui no banco. Eu não recebi no caixa eletrônico, não. Recebeu no próprio caixa? No próprio caixa dos idosos. Tem o comprovante de saque do senhor, tem a câmera no banco que filma isso tudo. Então, o senhor pode, sim, entrar com uma ação judicial. Eu não sei o que está acontecendo com os bancos, mas não é o primeiro caso. Essa cliente minha também não foi o segundo caso. E o ruim, eu não sei se no caso do senhor, ela foi passar essa nota para frente, ela foi pagar uma boleta para frente. Então, você imagina a hora que ela chegou lá para pagar R$ 1.200 com nota falsa. Ficou parecendo que ela era a agente. Agente, é verdade. Da falsificação. Sim. Então, até ela provar, teve que ir lá no banco, mostrar microfilmagem, a câmera, né? Porque ela sacou aquele dinheiro no banco. Isso deu a ela uma dor de cabeça danada. Não sei se por caso do senhor aconteceu a mesma coisa. Mas ingressa contra o banco com ação de indenização por dano material para ter o seu dinheiro de volta e indenização por dano moral. Esses dias eu vi um julgamento muito interessante, que o juiz, né, na hora que ele foi dar a sentença, condenando a empresa em indenização por dano moral, ele falou assim, nos países desenvolvidos de primeiro mundo, o consumidor ele tem um problema, a empresa não quer saber se a culpa é dele, se não é. Resolve. A empresa resolve. Sim. Resolve, minimiza o problema para ele ao máximo que pode e resolve rápido. Aqui eles complicam. Aqui o consumidor passa por uma peregrinação que ele tem que ir na empresa, ir no PROCON, ir na justiça e fica só enrolando e a empresa só visando lucro em cima daquele consumidor. Então corre atrás dos seus direitos para ensinar esse tipo de banco que a coisa não funciona dessa forma. Show demais da conta. Eu quero até pedir, seu Wesley, para o senhor voltar a falar comigo no mesmo telefone. É complicado porque são muitas pessoas ligando. Liga para mim agora no 3292-5800, seu Wesley. Deixa para mim o seu telefone para mim aqui com o Alessandro, porque eu vou estar em Araguari hoje. Eu gostaria de ir à tua casa e trazer esse problema para nós discutirmos de forma mais ampla, para evitarmos que outras pessoas sejam lesadas como o senhor. 3292-5800, viu, seu Wesley? Porque às vezes a quadrilha está dentro do próprio banco. É verdade. Algum integrante, né? Porque ele, nesse caso do caixa eletrônico, sim, não sei se a pessoa, né, que era parte, colocou essas notas lá. Sim. Imagina quanto que ele não deve estar... lucrando. Exatamente. Me ajuda até aí. o banco descobrir. Sim. Né? Está chegando uma aqui pelo WhatsApp. Eu não tive como assistir o teu programa hoje porque estou na medicina com a minha esposa. Como eu tenho que fazer sobre a minha dívida com a prefeitura sobre a nota fiscal de 2011, que não deu baixa porque eu não sabia que tinha de dar baixa. O meu nome é Antônio. Por favor, me retorne. Bom, Antônio, aí no caso você vai ter que procurar um contador para mostrar que sua empresa estava sem atividade nenhuma, que você não emitiu nenhuma nota fiscal nesse período e solicitar que seja feita a baixa de forma até administrativa. Você pode fazer uma defesa administrativa relatando que não houve atividade nenhuma nesse período. Agora, tem a questão da prescrição também. Esses débitos, se não forem inscritos em dívida ativa, prescreve-se em 5 anos. Então, você tem 2 caminhos aí a escolher. O mais rápido e o mais ágil para o senhor é procurar um contador e fazer uma defesa administrativa para que a prefeitura veja realmente se teve ou não atividade nesse período. Meu Deus do céu. E aí é burocrático, hein? E tem custo, né? E custo, né? E tem custo. O consumidor, sim, né, sempre a parte mais frágil. Correto. Dessa história. Deveria ser ao contrário. Né, o código fala que há a inversão do ônus da prova, só que isso na prática não funciona tão bem assim. Tá. Vamos falar aqui de uma questão. Quando eu saí de férias, isso aqui estava em voga. Foram algumas leis que entraram em vigor beneficiando a empregada doméstica. De uma forma geral, os empregadores absorveram bem, estão cumprindo ou estão tendo problemas aí no meio do processo? Ela começa a ter vigência em prática por 120 dias após a publicação. Então, ou seja, a partir de setembro. A partir de setembro. É aí que a gente vai ver como é que funciona. Mas ainda chegam muitos casos de funcionários, né, domésticos que sequer têm a carteira assinada. Então, você vê que na prática isso também não mudou tanto assim. Existe a lei, ele vai ter como depois ir lá na justiça procurar e rever seus direitos. Mas a pessoa tem que ter a consciência que a justiça sai muito mais caro. Quem contrata esse tipo de funcionário tem que ter a consciência que se deixar passar batido, judicialmente vai ser muito mais caro. Quem vem multa, correção, né? Não pode haver mais dedução. Então, 20%, já se sabe que é um imposto único, que é 20% sobre o salário do funcionário para recolhimento do INSS, do FGTS e para o
né, o plano lá do seguro-desemprego. Então, você já sabe que é assim, faz o recolhimento certinho, entra na internet, você consegue você mesmo imprimir a guia. Não deixa isso para a justiça resolver, não. Porque depois o seu prejuízo vai ser muito maior. É verdade. E quanto à lei do caminhoneiro? A lei do caminhoneiro já está em vigor. Há muito tempo. E agora? Mas estão cumprindo? Há muito tempo. Então, algumas empresas estão cumprindo, mas o que essas empresas que antigas fizeram e estão fazendo demais? Elas criam aqui no Brasil, eu falo que devia da cadeia. Sim. Você deve, vai preso. Comprovou que deve, é devido, vai preso, é porque a cadeia não suporta, né? Mas o que essas empresas fizeram? A lei é clara, não pode ter mais que 8 horas de trabalho, tem que ter um mínimo de intervalo de descanso, 11 horas de descanso entre uma jornada e outra. E hoje o relatório do tacógrafo comprova. Sim. Antigamente ele deveria provar através de outros meios, mas hoje o próprio relatório do tacógrafo comprova essas horas extras realizadas. Só que essas empresas que tinham um saldo enorme de horas extras, fecharam. Fecharam, entre aspas, né? Porque abriu no nome do filho, abriu no nome da nora. Para ficar livre do problema trabalhista. Exatamente. Nossa, então a gente tem um trabalho enorme para conseguir provar que essa empresa, na verdade, ela não fechou na realidade. Ela fechou juridicamente, de direito, mas de fato ela continua ativa. E aí o reclamante, até conseguir fazer isso, vai ficando no prejuízo. Doutora Viviane Espíndola, ao vivo, todas as quintas-feiras comigo aqui, é o quadro Seus Direitos. Se Deus quiser. Que prazer te rever. Eu também, que prazer ter você de volta. Eu vi o seu bebezinho outro dia de 14 anos, um baita de um homem. Ele tá maior rapaz que do eu. céu. Ele de bebê não tem mais nada. E essa adolescência não é nada fácil. Não é não. Nem pensar. A hora que você estiver indo embora, dá uma passadinha na CPP. O time do Maninho, infelizmente, foi desclassificado, você entendeu? Foi por causa de um golzinho tomou o Botafogo. E ele tá com a mangueirinha voando. Passa lá depois. Mas já era esperado, palavra de consolo, né, para ele. Já era esperado, ele já tá acostumado. É igual o Vasco ficar em vice. Ele é vice até na ordem inversa da tabela. Me ajuda, gente. Tem jeito, Essa é a corintiana. O Corinthians ganhou de quem, doutor? Do Flamengo. Do Flamengo, de 3-0. Renatinho Fernandes em Tiltab. Eu sinto muito, querido. Eu sinto muito. Não tem jeito. Obrigadão demais pela presença. Até quinta que vem. Se Deus quiser.